Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso PDE Cast. Hoje nós vamos falar sobre os limites da consultoria, até onde vai o papel e o trabalho de um consultor. Eu sou Alice Castro, estou aqui com Samantha Lucchini. Olá, pessoal! Que bacana estar com vocês de novo. Olá, Alice. Obrigada por mais essa oportunidade. Legal. Samantha, vamos lá. A gente já falou aqui nos nossos PDEcasts, né, sobre o que é a consultoria, o conflito consultoria-coaching, né, até onde vai um, até onde começa o outro. Inclusive, Samantha, o nosso PDEcast sobre escuta ativa teve mais de 500 visualizações só na semana passada, meu amor. Então, Uau! se você que está nos vendo, nos ouvindo, ainda não conferiu, corre lá, porque está, assim, badaladíssimo. Yes! Adorei saber. A Elisa trouxe esse indicador hoje na nossa reunião semanal e eu falei, nossa senhora, que coisa boa. Então, né, estamos aí. Você vê como é importante a escuta, né? Muito. E a escuta também vai ser importante nessa questão dos limites, né? Então, quando a gente está num atendimento de consultoria, é bom a gente saber até que ponto o trabalho é nosso, a partir de que momento é a hora de chamar outro profissional, né? Até que ponto a responsabilidade é minha, a partir de que momento a responsabilidade é do cliente e sua equipe, né? Então, essas limitações que a gente vai conversar hoje. Então, começando pela primeira, né, Samantha? Quando que eu consigo perceber que aquele tema, aquele assunto já não me diz respeito? Quais que são os sinais ou a percepção de um consultor de que ele está chegando no limite dele, técnico, ou até em termos de categoria de trabalho, né? Éticos. Como que a pessoa ela sabe que está levantando a bandeirinha vermelha, ela está passando do limite dela? Olha, Alice, eu acho que o primeiro ponto você já trouxe para a gente nessa conversa que tem a ver com a escuta, né? A escuta apropriada, a escuta bem qualificada, ela vai captar algumas questões mais complexas, mais profundas, que vão fugindo do escopo, né? Então, foi muito interessante a gente ter um episódio anterior falando sobre escuta, porque a gente entende como a pré-condição para você encontrar e respeitar essa delimitação ética, essa delimitação técnica. Então, acho que tudo começa com a escuta, né? A escuta presente, a escuta qualificada, vai permitir que o consultor identifique o que é que está dentro do escopo dele, seja esse um escopo técnico ou até mesmo um escopo ético, né? Eu faço sempre essa divisão, Alice, porque o escopo técnico tem a ver com aquilo que você estudou, aquilo para o que você se preparou, aquilo que você domina, né? Então, quando a gente oferece um trabalho de consultoria, a gente está pautado numa formação, numa experiência que tem um nicho específico, que tem uma especialidade. Só que o que acontece? Estando dentro de um cliente, por exemplo, você cria com ele uma aliança, você cria com ele uma relação, e muitas vezes ele se aproveita no bom sentido dessa relação e fala, olha, já que a gente já tem essa parceria, já que a gente já funciona bem juntos, será que você não pode fazer também este trabalho? E muitas vezes esse outro trabalho foge um pouco do escopo técnico, né? Então, o ideal é você prometer, vender e entregar aquilo que corresponde ao seu preparo, a menos que você lance mão de um parceiro, de uma pessoa especializada que venha junto com você, trazendo essa expertise técnica, né? Então, não é porque está dentro do cliente que tem que pegar tudo que tem lá. Eu brinco que é a síndrome da Jaque. Já que Já eu que tô você está aí... Já que você sabe fazer, já que... Porque a gente vê, por exemplo, na área da consultoria, a maioria dos consultores tem uma formação em gestão. E a formação em gestão, ela é assim, um guarda-chuva imenso, né? A gente aprende de produção, marketing, RH, enfim, é um pouco de tudo. É uma formação generalista. Mas a consultoria, se ela vira uma consultoria generalista, ela fica rasa. Sim, sim. E
E aí a gente vai nessa do Jaque e não entrega nada transformador, é tudo meio que paliativo. E aí no fim a pessoa olha e fala, então, né, você tá aqui esse tempo todo, fez de tudo, mas não fez nada. Então é um perigo, um tiro no pé da nossa carreira. Se a gente vai, né, eu já cometi esse erro de, mas porque o pouco que a gente sabe a mais do cliente, para ele já é, né, nossa, você sabe tudo. Não, eu não sei tudo, eu só sei um pouquinho porque eu estudei isso, mas não é a minha especialidade. Então, o cuidado com a Jaque é importante, né, para a gente não... E a Jaque fica ainda mais presente na realidade que a gente vive agora, onde você encontra tutorial para tudo. Por exemplo, se o seu cliente entrar no YouTube e digitar lá como fazer uma pesquisa de clima organizacional, que esse é um assunto da minha praia, do meu dia a dia, o próprio cliente consegue começar. Agora, imagine um consultor pegando o que você trouxe. Ele faz uma gestão, é muito amplo. Ele tem uma base de conhecimento sobre pessoas, sobre comportamento organizacional. Então, ele fala, já estou aqui nesse cliente, Jaque, né? Ele já confia no meu trabalho pela entrega na habilidade tal. Então, eu vou dar uma olhadinha em como se faz uma pesquisa de clima, por exemplo, e eu vou conseguir conduzir. Lógico, o ferramental, né, a parte lógica, o passo a passo, talvez ele até consiga, mas como você disse, fica raso, fica sem propriedade, fica sem legitimidade, né? E aí eu acho que isso compromete. Chega no fim, o projeto não trouxe transformação, o cliente não percebeu o valor ou o resultado, né? Então eu acho bastante relevante você ter esta vigilância, né? O que é que está dentro do meu domínio técnico e o que é que não está. E aquilo que não está, talvez eu não precise dizer não para um cliente, mas eu posso me associar a um outro profissional que toque comigo este projeto, né? Assim, eu não deixo de atender, mas também não atendo de maneira insuficiente, né? Ou irresponsável, né, Samantha? Porque dependendo do que for, chega a ser irresponsável. Com certeza. E até outro limite que eu acho importante a gente trazer é o limite da operação. Até que ponto o consultor tem que fazer pelo cliente algo que é responsabilidade deste, né? Então, às vezes, é o oposto do que a gente falou do raso, né? Às vezes é uma coisa que é rasa mesmo, é uma coisa tão simples, então, bem, peraí. É aquela história, a tua hora é muito cara para você fazer isso. Será que não tem alguém do cliente que você possa instruir, né? Montar um time de suporte dentro do próprio cliente? Às vezes um estagiário voltado para aquela área resolve, né? Que talvez a liderança não tenha esse tempo para fazer essas atividades. Então, esses limites também são importantes que a gente cuide, né? Até para a gente se posicionar, porque senão vira o santo de casa que não faz mais milagre. A gente começa a assumir coisas pequenininhas, né? Assim, de dia a dia, de rotina, e quando a gente fala, não, mas você não é aquela pessoa que preenche planilha? Não, amigo. E tem um outro risco implícito aí, sabe, Alice? Quando a gente se inteira na tarefa, põe a mão na tarefa, a gente acaba sofrendo aquele processo de endoculturação. A cultura da empresa entra na gente. E aí a gente perde a isenção de avaliar o que está acontecendo ali. Não é? Eu me lembro que quando a gente começa a faculdade de psicologia, na disciplina de psicologia organizacional, um dos primeiros conhecimentos que eles transmitem o ideal é que você tenha isenção para analisar o fenômeno de maneira mais crítica, para poder pontuar o que realmente precisa melhorar. Agora, se aquela cultura está entrando em você de alguma forma, porque você está operacionalizando o que é do cliente, você está seguindo o sistema que é dele, você está conversando ali toda hora com a equipe que é dele, você está recebendo ordem dele. Então, está acontecendo um processo de endoculturação. E isso pode criar um viés que prejudica o teu trabalho de análise, o teu trabalho de correção daquilo que não está funcionando. Então, você perde a isenção que a gente tanto espera quando contrata um trabalho de consultoria, né? Para ele vir mostrar para a gente onde tem que crescer, onde tem que melhorar, onde tem que corrigir. Né? Então, colocar na mão tem esse perigo. E fora o perigo de você deixar a pessoa acomodada, né? Ao passo que, quando ela devia estar aprendendo a fazer, ela acha alguém que faça. Claro que ela vai achar melhor, né? Ela pensa, eu estou pagando mesmo, então ele que faça. Só que ela não aprende, ela não cresce, ela não se desenvolve. A gente cria uma dependência que, olha só que louco, né? Eu já escutei consultor falando, eu não ensino o meu cliente, não, porque senão chega uma hora ele não precisa mais de mim. Então, isso é
para mim é uma definição de crença limitante, porque limita o crescimento do consultor, porque assim, como é que você vai ficar com esse cliente para sempre, né? Porque e outros clientes, você não vai crescer nunca a sua consultoria, tipo, você não vai querer nenhum desafio na sua vida, né? Aprender com outro cliente, porque o ensinar, o dar autonomia para o cliente, te abre porta para atender outros projetos e te cria uma maturidade no cliente que os problemas que ele vai te trazendo, uma vez que ele vai crescendo e sendo autônomo, vão ser problemas cada vez mais, a gente que gosta de desafio, de aprender, cada vez melhores para você trabalhar, porque daí aquele feijão com arroz ele já lidou, agora ele vai trazer um problema mais denso, né? Então, quando a gente assume pelo cliente e não ensina, a gente fica acorrentado naquele patamar de conhecimento, tanto do cliente, porque ele não vai crescer, né, em termos de conhecimento de gestão, quanto no nosso conhecimento. E aí chega uma hora que você não quer mais. E aí é o que eu chamo de funcionário de luxo. Porque você, provavelmente, por receber por hora, é o mais bem pago, né? Mas no fim você está dentro da cultura, respondendo, quase que às vezes fica até uma dedicação exclusiva, você não consegue pegar muitos projetos porque existe uma carga horária, criou uma dependência, e no fim é uma codependência, você não percebeu, mas é um funcionário. Que você depende do cliente financeiramente, porque você não conseguiu captar outros, porque está amarrado muitas horas, e o cliente depende de você para, né, abotoar a camisa, porque também não sabe fazer. Então, no longo prazo, faz mal para os dois lados, né? Então, esse cuidado para não ser um funcionário de luxo também, esse limite do falar, não, peraí, cara, daqui para dentro é você e a sua equipe. Isso. Né? E se manter isento, se manter fora é importante mesmo, né? Até porque, né, Samantha, se a pessoa está te chamando é porque ela quer que você veja o que ela não consegue ver. E aí, se você vai para o mesmo ponto de vista dela, você vai ver a mesma coisa que ela. Exato, exato. E aí você fica nos problemas do mesmo nível, você não traz mais complexidade. E como eu digo sempre, né, você que já me conhece, o consultor, ele é também um educador. Ele é um formador, ele é um construtor de uma nova realidade. E o meu lema é, você educa para quê? Para emancipar. Então, eu venho, fico num período, te ajudo a olhar o que você não está vendo, te dou um direcionamento do que você poderia fazer para consertar aquilo, para que você caminhe, né? E aí, no próximo estágio, a gente pega um projeto mais complexo e assim a gente cresce junto. Então, por isso que não pode pôr a mão. Pelo amor, sim, sim. E essa questão da complexidade também é importante, né? Porque pode acontecer de chegar num limite de complexidade que a gente não dá conta. Isso também é um limite. Né? Poxa, agora, por exemplo, né, na área de gestão de pessoas, uma coisa é você fazer um plano de cargos e salários, uma coisa mais técnica, né, de delimitação de função e tal. Outra coisa é uma avaliação de desempenho, né, com formação de líderes e plano individual. Então, às vezes, a pessoa até dentro da mesma área de gestão de pessoas consegue lidar, né, ou tem conhecimento, técnica para lidar com algumas frentes de trabalho, e aí resolveu, beleza, vamos para o próximo nível, e o próximo nível o consultor talvez não esteja preparado, ou por falta de conhecimento técnico, curso mesmo, ou por falta de interesse de se aprofundar naquele tema, porque às vezes a gente não quer saber, tipo, não, isso aqui não é minha área, não estou afim de mergulhar nesse assunto. Preferência, né? Eu tenho minhas preferências. É uma das vantagens de você ser dono do seu próprio negócio, né, consultor? Você pode escolher com o que você quer trabalhar, né? Ai, graças a Deus, né? Graças a Deus. E eu acho que isso, além de ser um ato de liberdade para a gente, né? Você poder escolher, não, a minha praia, a minha consultoria é uma consultoria de desenvolvimento humano, focada exclusivamente em treinamento, coaching e mentoring, só. E mentoring para gestão de desenvolvimento, só. Agora, vem demanda de pesquisa de clima, de seleção, de avaliação de desempenho, de cargos e salários, vem. E nessa hora, eu digo não, porque não é a minha expertise e não é o que eu me sinto confortável e à vontade para fazer. Então, você precisa ter isso muito bem definido, né? Lógico, a pessoa pode se especializar em um monte de coisa? Pode, mas isso leva tempo, isso demanda esforço, isso precisa de um planejamento maior também, né? E aproveitando, então, dessa questão das demandas que chegam, que talvez não estejam no escopo, como que fica a questão ética, Samantha? Né? Eu sei que você tem uma formação de coaching raiz, né? No Instituto Internacional de Coaching.
dentro do mundo da consultoria, né? A consultoria raiz é regulada pelo CRA, então também tem um código de ética. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Até onde a gente pode ir, o que a gente tem de responsabilidade, né, nesse limite ético da nossa atividade. Como é que é dentro do coaching, assim, tem limites muito claros ou cabe interpretação? Como é que você enxerga isso? Olha, na verdade tem sim um código de ética. A gente ainda lida com um obstáculo, porque aqui no Brasil o coaching ainda não é uma profissão regulamentada, ela é uma profissão remunerada, é diferente. Né? Então, não tem uma regulamentação assim como o CRA tem, o CRP, porque eu também sou psicóloga, eu tenho lá dentro do Conselho Federal ou Regional de Psicologia o nosso código de ética. No coaching ainda não tem. Mas eu acho que quando o profissional tem a responsabilidade como um valor de trabalho, ele pode buscar sim. Então, hoje o Brasil não tem uma norma específica que regulamente, mas a gente tem o ICF, que é um organismo mundial que regula o trabalho de coaching no mundo todo. Eles têm um capítulo brasileiro, né? Tem lá o site e tudo, e lá existe um código de ética. Então, assim, a pessoa, o coach, que quer trabalhar de maneira regulamentada, mesmo que isso ainda não seja uma norma no Brasil, ele pode, porque lá existe um código de ética sobre o que é que está previsto dentro de um atendimento de coaching, quais são os parâmetros que ele deve respeitar, o que eu tenho que conseguir diferenciar, o coaching diferenciado de quê? Porque coaching não é consultoria, coaching não é mentoria, coaching não é terapia, coaching não é counseling ou aconselhamento. Então, a primeira coisa, eu preciso conhecer todas essas ferramentas, como elas funcionam, mesmo que eu não seja especializada em todas elas, para que eu possa, com a minha escuta, identificar, ó, essa queixa não é uma queixa para ser trabalhada no coaching. Essa é uma queixa para ser trabalhada no programa de orientação vocacional. Porque a gente acha, por exemplo, que só se faz orientação vocacional quando você tem 16 para 17 anos, quando você vai entrar na faculdade. Muitas pessoas precisam rever suas vocações no meio da vida para frente. Então, mas com a expectativa de vida cada vez maior, né, Samantha? Que a gente vai ter 3 carreiras. A expectativa é que tenha, né, 2, 3 carreiras na vida. Então, escolher com 16 e dizer amém e ficar com ela até os 70, 80... Nunca acontece. Né? Então, eu tenho que saber diferenciar o meu trabalho de outras abordagens, principalmente os casos mais próximos e similares, que é o caso da própria consultoria e da terapia. Né? Então, eu falo, puxa, né, o coaching não é consultoria, eu não posso dar direcionamento para o meu cliente. Eu tenho que ajudar ele a encontrar as respostas. Então, se eu percebo que aquele cliente precisa de direcionamentos mais específicos, ele tem que contratar outro tipo de trabalho. Ou se ele está misturando o conteúdo emocional dele com os comportamentos, eu tenho que falar, olha, você precisa conversar com um psicólogo primeiro, para você ajustar o que está acontecendo emocionalmente com você, para que a gente não misture esses processos. Né? Acontece então, o contrário, do lado de cá, do lado do consultor para o coaching também, né? Eu tive um cliente, não faz muito tempo, que contratou para o planejamento estratégico, pura consultoria. Né? Essência, vamos lá, né? Nossa, nada de braçada no planejamento, vem em mim, vamos lá. E aí, quando a gente começou o planejamento, ele começou a dúvidas sobre o que ele queria. Então. Não sobre da empresa, mas, eu não sei se a minha essência, porque... E aí isso refletiu no comportamento. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, tu não precisa de uma consultoria, porque a consultoria são técnicas para extrair o que você deseja e, né, te ajudar a encontrar esse caminho para a tua empresa e traçar um plano para isso, com meta, desdobrar em plano de ação e tal. Mas você está um passo antes, você está questionando se você quer ser empresário. É a questão da orientação vocacional. Então, passei para ele o contato de pessoas que trabalham com esta frente. Falei, primeiro você precisa entender isso para ser produtivo no nosso trabalho, porque a gente fez, eu acho que uns 6 planejamentos diferentes, e ele, no fim, ele não gostava de nenhum, porque ele estava um passo antes. Então, né, esses dois lados, às vezes a pessoa está buscando uma coisa que ela... Nem sempre o cliente sabe o que ele precisa. Ele está ali sentindo uma necessidade, mas nem sempre ele tem essa clareza do que realmente, qual é o método mais adequado, chegou por indicação e acredita que seja aquela saída para ele, né?
Então, esse limite também de entender, eu vejo, do meu ponto de vista, além da questão ética, é priorizar a solução do problema do cliente. Porque se eu priorizo o meu, né, o meu faturamento, você engana, dá uma volta lá, entrega o negócio, mas não vai solucionar o problema do cliente. Agora, quando realmente a gente tem um serviço de consultoria ou coaching centrado no cliente, ou seja, que o foco efetivamente seja a transformação dele, a gente consegue fazer dizer esses nãos, ou como você bem trouxe, né, fazer parcerias em que você tem uma indicação para acontecer, e essa honestidade também é muito importante, porque o cliente ele vai e resolve o problema dele com o outro, mas ele sabe que você vai ser honesto em sempre dizer para ele, né, os teus limites, os teus pontos, né? Sim, isso gera confiança, né, Alice? Gera confiança, gera aliança com o cliente, reafirma a qualidade do teu trabalho, a legitimidade do que você entrega, né? Falo, é honesto com o cliente você saber dizer um não para ele quando aquilo está fora do teu escopo de atuação, quando aquilo fere de alguma forma a ética do teu trabalho, né? Então eu falo, isso é o que faz a marca de um bom profissional, de um bom consultor. Eu falo que reputação é uma coisa que você tem que construir e tem que zelar por ela, né? Então, às vezes, uma experiência, uma interação na qual você deixe de lado essa honestidade, essa responsabilidade, pode arranhar a sua reputação com este cliente e talvez com os próximos que viriam também, né? E uma coisa que às vezes a gente não tem uma ideia da dimensão disso, quando eu olho, né, você tem mais tempo de carreira do que eu ainda, você deve ter passado por isso ainda mais vezes. Um funcionário de uma empresa, então assim, a gente está falando do cliente, a gente sempre foca em quem nos contratou, né? Normalmente tem uma pessoa lá que tem a caneta e a carteira que contrata, mas a gente interage com várias pessoas lá dentro. Então, hoje eu tenho, chega para mim indicação, pedido de orçamento, de proposta, de funcionários que estavam presentes em projetos passados, que hoje estão em outros negócios e levam o nosso nome como referência para os futuros chefes. Então, às vezes a gente pensa, não, mas o que é, né, um ou outro que eu sacaneei, não sei o quê. Gente, isso reverbera de um jeito que você deixa uma marca, positiva ou negativa, né? Sim, as pessoas levam mesmo essa referência e às vezes passa um período de tempo muito maior do que a gente imagina. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, Alice, inúmeras vezes. Às vezes a pessoa que nem teve muita interface conosco dentro de um projeto de consultoria, ela nem estava na equipe, né? Mas ela viu a movimentação, ela viu uma fala sua, ela percebeu a maneira como você atua, ela leva sim. Isso é fato, por isso que eu digo, reputação é algo que você precisa zelar, né? E a melhor maneira é você trabalhar de maneira responsável, né? Fazer tudo direitinho, andar na linha, né? Com certeza, Alice. Ai, muito bem. Samantha, o que mais você acrescentaria ao nosso papo aqui sobre limites da consultoria? O que a gente deixou de falar que você acha importante reforçar? Olha, então eu já falei da parte técnica, já falei da parte ética, e agora uma coisa que eu sempre eu defino um limite, né? Cuidado com o que você propõe, com o que você promete, com o que você entrega, né? Na hora que você vai fazer uma proposta, por exemplo, né? Na hora da proposta, a gente está super animado, a gente quer pegar o projeto, a gente quer causar uma boa impressão, e aí, às vezes, até não por má intenção, nada disso, mas pela euforia do momento mesmo, sai prometendo um monte de coisa que, no fim das contas, a gente não consegue. Eu me lembro de um cliente, um dos primeiros que eu tive, né? Isso eu aprendi com ele, porque ele também era uma empresa, não era uma empresa de consultoria, mas era uma empresa que trabalhava on demand, ou seja, o cliente pedia e ele fazia, na área de automação industrial. E ele tinha um lema, ele falava assim para o pessoal da equipe, né? Ele falava assim, a gente não pode entregar uma máquina que faz chover. Não tem como. Então, se o teu cliente está pedindo uma máquina que faz chover, você tem que dizer não para ele. Não importa o valor que ele queira pagar, não importa o quão sedutores estejam sendo os argumentos daquele cliente, não dá. Né? O que nós temos hoje não dá. Então, muito cuidado com o que você propõe, muito cuidado com o que você visualiza, porque às vezes o nosso background técnico, a nossa bagagem de conhecimento, permite a visualização de um monte de solução bacana para aquele cliente.
E aí, quando você olha a cultura dele, existem culturas que ainda não podem absorver um determinado nível de conhecimento. Isso talvez seja num próximo passo de maturidade, num próximo nível. Não é porque eu tenho aquela expertise que eu sou capaz de fazer um belíssimo projeto, né? Que aquilo vai caber no cliente, porque eu tenho que respeitar a condição que ele tem. Eu tenho que respeitar o nível de maturidade da empresa, o nível de abertura, não é? Então, isso eu também considero um limite ético. Por mais que eu vá fazer certinho, por mais que eu vá fazer com responsabilidade, talvez isso esteja num nível acima ainda que o meu cliente não alcançou. E aí, se eu prometo algo dessa linha, o cliente nem consegue fazer bom uso, né? Tem que dar uns passinhos atrás, botar fundamentos para depois avançar. E isso é uma coisa bem interessante, até um tema para a gente falar em outro PDE-cast aqui, que é as modinhas, né? Às vezes eu li um livro, achei o máximo, a ferramenta, e eu quero enfiar em todos os clientes. Nem todos combinam. Às vezes ele precisa de outras soluções anteriores, né? Então, existe um anseio, muitas vezes, para a gente que estuda muito, que lê muito, né? A gente fica, ai, que legal, tomara que apareça alguém para poder usar. E aí faz a proposta errada, né? É bem importante. Que era exatamente o que eu estava pensando aqui, a palavra escopo. Né? Acho que o maior limite de uma consultoria, se a gente considerar o projeto já vendido, é você seguir o escopo. Fuja da Jaque e vai e encontra o escopo. Né? Então, assim, o que você prometeu? E aí, às vezes, a gente faz outras coisas que não prometeu e não dá conta do que tinha combinado, né? E aí o cliente vai com a cara de, tá, mas você ficou aqui esse tempo todo, se meteu em um monte de assunto e aquilo que a gente combinou lá atrás você não fez. Não fechou nada, né? Não fechou nada. E é o que você falou, a gente se apaixona pelo conhecimento, claro, a gente se empolga, a gente se anima, às vezes nem é tanto uma modinha, mas pelo aspecto inovador, né? Isso é o último grito nessa área, né? E a pessoa que defende isso é uma pessoa de gabarito, é uma pessoa de referência, então eu quero trazer, mas às vezes não cabe ali, naquela realidade, naquele momento, né? Então... E às vezes também a gente acabou de fazer um curso, a gente também não está pronto para botar em prática, né? São importantes a gente ter essas limitações também. Bom, mas esse é assunto para outro PDE. Samantha, muito obrigada. Sempre bom conversar com você. Seja sempre bem-vinda nos nossos PDEcasts. Eu adoro, pode contar comigo todas as vezes. Temos muita coisa para falar ainda aqui. Então tá certo. Obrigada. Até o próximo, então, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.